Ora, já estamos em direto. Parece que sim, mas vou aguardar que apareças na transmissão para... E vou fazendo aqui uma operação também. Muito rapidamente. E agora sim. E agora sim. Também já te vejo, Julieta. Bem-vinda, mais uma vez. E vamos começar então. Bem-vinda e bem-vindo quando chegares. Hoje vamos falar sobre projetos com propósito. É a terceira transmissão de uma trilogia, se quisermos, que começou na passada quarta-feira, com as sessões anteriores, e, portanto, falámos sobre geração de valor, planeamento do propósito, e hoje vamos falar sobre projetos com propósito. Há uma inter-relação entre estas transmissões. E antes de mais, antes de avançar, eu pergunto alguma questão que queiras colocar relativamente a este tema, relativamente ao que têm sido as transmissões. E, olá Julieta, bem-vinda mais uma vez, já tinha cumprimentado. E que queiras trazer agora para aqui, para a transmissão, para podermos ver mais especificamente, porque na realidade tudo isto já são expressões mais práticas do propósito e que fazem muito mais sentido se olharmos para aquilo que já existe, aquilo que já esteja a borbulhar dentro de nós, aquilo que já esteja a emergir, para então ganhar um novo movimento. E estamos precisamente num tempo em que esse tipo de ajustes para a renovação estão a acontecer. Por exemplo, hoje é a Sexta-feira Santa, como sabemos, e precisamente a proposta que estamos a ter perante nós é, em termos simbólicos, é a proposta de determinadas dimensões poderem cair, poderem morrer, poderem desaparecer, para que outras dimensões mais florescentes, mais significativas, mais úteis, possam então emergir na nossa consciência e podermos então dar-lhe um novo tipo de manifestação nos tempos que se seguirão. E portanto, pensem que tipo de circunstâncias é que estão neste momento a poder sair da vossa vida, ou até mesmo apenas na vossa consciência, não tem de ser manifestamente em termos de condições externas, pode ser na vossa percepção. O que é que acham que está em renovação neste momento e o que é que pode pedir então uma iniciativa propositada, uma expressão autêntica de quem vocês são, orquestrada para, de uma forma mais organizada, conhecer a luz do dia. Porque isto leva-nos para a definição, precisamente, do que é que são projetos com propósito. Na minha definição, são precisamente formas organizadas de produzirmos, gerarmos, manifestarmos a expressão criativa autêntica de quem somos. Essa é a definição base de propósito, projetos com propósito, ou projetos propositados, se quisermos, que eu gostava de vos trazer aqui. E, portanto, se não têm questões, ou se não é o momento ainda de as colocarem, então vamos já avançar para aquela que eu considero ser, então, a base, uma base tripla muito simples também, para, de uma forma basilar, inicial, lá está, ativarmos qualquer projeto com propósito que possamos ter em consideração. E, portanto, a primeira base é uma base muito lapidar, muito sintética, que conhecemos do coaching e que é a base, a que eu chamei a base ABC. E a base ABC, basicamente o que este termo, esta expressão nos quer dizer é que para qualquer circunstância que possamos pensar que se pode traduzir, ou melhor, qualquer ideia que se possa traduzir em projeto, esta ideia pode ser contemplada em três pontos fundamentais. O primeiro ponto é o ponto A, o ponto da situação atual, ou o ponto de partida, onde vamos ativar, então, esse projeto. E então vamos recordar-nos mais uma vez daquilo que falámos ontem, que é podemos associar este passo da situação atual do ponto de partida à base considerar, que falámos na transmissão de ontem, e que mais uma vez posso-vos recomendar, se quiserem recordar, que vejam a transmissão de ontem, em que falámos basicamente que consideraremos então as nossas disponibilidades e possibilidades de atenção, de tempo, de energia e de meios. Como é que eles estão, como é que estão estas dimensões agora, no momento em que nos encontramos. E portanto este é o ponto A,
para considerarmos. Depois, o ponto B é precisamente um ponto de chegada, uma transformação que queremos ver acontecer, um resultado que deverá emergir, certo? Com a expressão propositada em projeto. E então, temos então essa situação no futuro, que produzirá um resultado, e então esse ponto B é o ponto de, no final do projeto, o que é que deve acontecer? O que é que aconteceu? O ponto A é o que é que se passa agora, e o ponto B é o que é que se irá passar, o que é que vai acontecer. Portanto, esta é define o espectro da nossa ação. E depois, para simplificar, temos um caminho C, e que não se lhe pode chamar um ponto, porque é um caminho. E o caminho C, então, é precisamente o que é que prevemos já que devemos ter em cima da nossa banca, como falámos ontem também, para que o caminho se possa desenrolar. E para esta previsão poder ser o mais efetiva possível e para podermos lidar também com os desafios, com os obstáculos, com os contratempos que vão necessariamente aparecer no nosso caminho, eu acho que é muito importante termos aqui em consideração uma perspectiva para como é o caminho. Por norma, neste tipo de apresentações, o que é que acontece? Faz uma reta direta de A para B e depois essa reta pode estar mais para cima, mais para baixo, mas acaba por ser sempre representada uma espécie de sequência, não é? Ou que delimita um espaço entre o ponto A e o ponto B, se quisermos. Pois a metáfora que eu vos proponho que consideremos agora é a metáfora do fio do telefone. Recordam-se daqueles ainda têm algum ou ainda... ou recordam-se dos fios do telefone? Bom, se calhar nos intercomunicadores de vossa casa ainda vêem esse fio, eventualmente. Um fio que é em espiral, em formato de espiral, e que representa precisamente esta realidade da forma mais prática que eu agora me ocorreu. É precisamente a metáfora fundamental para considerarmos no caminho. O caminho tem um formato em espiral, espiralado, ou em elipse, se preferirem, que se vai repetindo, e umas vezes parece que estamos de facto a avançar, outras vezes parece que estamos a regredir, mas depois voltar a avançar, regredir, voltar a avançar. Portanto, esta dinâmica de avanço-retrocesso é comum, é previsível e devemos estar preparados para lidar com ela, porque senão, às primeiras contrariedades, o que é que vai acontecer? Vamos suspender a nossa marcha, vamos ficar rígidos e não vamos ter possibilidade de desbloquear no momento, em flexibilidade, soluções que nos permitam continuar a avançar. Portanto, esta é a primeira questão fundamental a lidar com, em termos de que é o caminho. Na minha perspectiva, a perspectiva que eu vos quero considerar aqui. E a perspectiva por cima desta é: não se esqueçam da dimensão cíclica que falámos aqui numa das transmissões, se não estou em erro, foi a transmissão número 12. No dia, ora deixem-me ver ali o meu quadro, no dia 1 de Abril, o suposto dia das mentiras. Boa noite, Lourdes, bem-vinda, e que não foi mentira nenhuma. A dimensão cíclica opera em qualquer projeto que tenhamos. E não nos esqueçamos disto. Não nos esqueçamos disto. Muita da sabedoria dos ditados populares, como eu também já falei, é verdadeira, liberta pérolas de verdade. E o que é que sabemos dos ditados populares? Muitas vezes temos de dar um passo em frente para poder dar 2 ou 3 ou mais passos. Peço desculpa, temos de dar um passo atrás, assim é que é, para podermos dar 2, 3 mais passos adiante, em frente. E portanto essa é a perspectiva que deve estar aqui fundamental. Fundamentalmente presente quando consideramos o caminho. O caminho é sempre feito de altos e baixos, avanços e retrocessos, clarezas e incertezas, e é dessa dança, é nessa dança que conseguimos progredir. E portanto a primeira base que eu vos peço que considerem para lidar com projetos com propósito é, independentemente das outras fontes mais sistematizadas e mais convencionais que lidam com projetos, e eu vou-vos mostrar, tenho aqui 3 para vos partilhar convosco hoje. Eu não vos quero inundar com livros, mas espero que vocês façam então essa seleção por vossa própria iniciativa e escolham aquilo que faz mais sentido para a vossa circunstância no momento. E obviamente, claro, se querem um conselho mais cirúrgico e mais específico para a vossa situação, pois falem comigo e eu também vos posso dar esse conselho, dependente da circunstância, ou numa sessão individual, ou numa mensagem, se for possível. Questões agora. Ora bem, Julieta, o teu comentário, o irrigidez, sim, desistir depois de vários obstáculos. Infelizmente é a trajetória mais comum.
Infelizmente sabemos que assim acontece, é uma lei da vida, por assim dizer. As estatísticas do empreendedorismo para levar para uma dimensão de projeto já aplicado ao mercado, ao mundo dos negócios, por assim dizer. Sabemos que os projetos que vão para o mercado têm uma característica que é a grande maioria não tem continuidade ao final de pouco tempo. Estima-se que há estatísticas de empreendedorismo, agora vão se ajustando, mas estima-se que 80% dos projetos no final de um ano não perduram e a estatística aumenta com o passar dos anos, obviamente. A taxa de desistências ou de quebras. Não sei se é necessariamente assim, esses números também têm os seus métodos de obtenção e as suas considerações podem não ser universais, mas sabemos que a taxa daquilo que não funciona é alta. Daí a importância de ajustarmos continuamente para podermos continuar em movimento e levar a nossa essência, a essência daquilo que estaria codificada no projeto ou que está inserida no projeto, que ela possa ir por diante independentemente da forma que tenha. Portanto, um projeto sendo uma forma organizada da expressão criativa autêntica nesta definição, o que devemos fazer é, se aquela forma organizada não funciona, organizamos outra. Organizamos outra até que alguma funcione. Esta é a mentalidade que tem de estar presente, na minha opinião, deve estar mesmo presente em qualquer iniciativa de progresso. A mentalidade de, se esta forma não funciona, então eu rapidamente integro as lições, uso um método de neutralização dessa energia que possa não ser tão fácil de engolir, por assim dizer, principalmente se estamos muito investidos no projeto, e essa é outra das lições que é importante irmos aprendendo, a lição do desapego face aos projetos em que estamos envolvidos, para podermos conseguir prototipar, testar, implementar e repetir os ciclos, como se diz na linguagem do empreendedorismo, de iteração, muito rapidamente para podermos progredir. E portanto aqui, eu até agora estava-me a lembrar de um método de neutralização de erros ou de falhas que eu em 2012 apresentei num curso, que é o método ENRA. ENRA, aqui com a questão do errar, fiz este acrónimo. E o ENRA começa pelo primeiro passo, é o passo encarar a situação que consideramos que possa ser um erro, isto muito rapidamente. Depois, o N de neutralizar esse erro passa, voltamos mais uma vez ao tema comum em praticamente todas as transmissões, para não dizer em todas. Neutralizar passa por reforçarmos a centralidade em nós, através daquelas práticas de atenção plena, que nos devolvem então essa capacidade de estar no presente e no agora, a encarar aquilo que está a acontecer, ou aquilo que aconteceu, que leva-nos ao passo seguinte, que é ao R de refletir. O R de refletir, e então já nessa base de equanimidade e equilíbrio interno conseguimos então usar a nossa cognição de uma forma eficaz e produtiva, então vamos refletir. E o quarto passo, o A de aplicar. Vamos então aplicar as reflexões. Vamos, de facto, torná-las produtivas em ato. Têm de sair da nossa mente, aplicar em ato de algum modo. Não quer dizer necessariamente saltar outra vez para fazer imediatamente no terreno algum tipo de iniciativa. Não, pode ser precisamente criar algum passo intermédio ou passos intermédios que permitam que as iniciativas futuras tenham sucesso, mas fazer algo de algum modo, certo? Pronto, e portanto penso que já consegui dar aqui também um apor extra em termos do comentário que fizeste, Julieta, e que está aqui relacionada com a questão, com o passo, com a sugestão número 2 para os projetos propositados, os projetos com propósito, que é a sugestão do compromisso. E o compromisso é precisamente, decorre disto que eu acabei de falar, do ativar. Quando ativamos, e vimos ontem que o ativar passa fundamentalmente por considerar os sujeitos que estão envolvidos, então, na criação dessa realidade, não é? E que nós somos o principal sujeito, como vimos, não é? O que temos é de considerar os outros sujeitos, que na linguagem do empreendedorismo podemos chamar como stakeholders, para assegurar as possibilidades de sucesso. E numa perspectiva muito individual pode ser algo tão simples quanto os nossos familiares, os nossos amigos, colegas, possíveis parceiros. Pensem na tela do Business Model Canvas, que vimos na transmissão da geração de valor.
E depois que temos de considerar, e então entramos nos verbos, quais é que são as atividades que nós vamos desempenhar, e que verbos é que estão então associados, como também falámos, então às dimensões das competências, das capacidades, dos dons e dos talentos, que também já vimos na transmissão do serviço propositado, se não estou em erro, foi essa a transmissão. Não, por acaso não, foi na transmissão dos dons, a transmissão anterior é essa. E então esses verbos são a parte do ativar que está aqui a ser levada para o compromisso, já ao nível do efeito, não é? E os contextos onde é que isso está a acontecer. Foi a outra peça-chave que nós vimos. Quais é que são os contextos em que o nosso projeto tem de conhecer, ou vai conhecer, ou deve conhecer a luz do dia, e então vamos olhar como é que podemos melhorar esses contextos, aperfeiçoá-los ou até transmutá-los, criando outros, ou que os substituam, ou outros, em realidades e em circunstâncias que são mais vantajosas àquilo que nós queremos. Certo? E, portanto, esta sessão que estamos aqui a falar é uma espécie de sessão de efeitos das causas das sessões que vimos nas sessões anteriores, se quisermos, da nossa trilogia. E então o compromisso decorre naturalmente da ativação destes fatores que eu agora acabei muito sumariamente de revisitar, de recordar, de trazer para aqui. E o que nos leva precisamente para a terceira base dos projetos com propósito, e que é um corolário natural disto que estamos a falar, é apenas perspectivar no arco longo o que é que acontece quando consideramos os projetos desta forma e nos mantemos em movimento. E, portanto, no arco longo eu acredito que o que acontece é uma evolução natural, nossa e dos projetos. E, portanto, se quiseres, o primeiro pináculo é o pináculo da base ABC, da situação atual, o ponto de chegada e o caminho. O segundo pináculo é o pináculo do compromisso. E então o terceiro pináculo é este da evolução. E a evolução é, ativamos os dois anteriores, temos uma perspectiva correta, uma perspectiva lúcida, equânime e presente para lidar com essas realidades inerentes ao nosso projeto, propositado, mais uma vez, a essa forma organizada, ou formas no plural, à medida que os projetos se vão sucedendo, ou mantendo, ou dando lugar a outros, ou eventualmente até falhando e pondo outros em marcha para que esses mesmos possam ter sucesso, à medida que vamos fazendo sementeiras, se preferirem, das nossas expressões propositadas, daquilo que somos, em que vamos testando soluções e idealizando, aplicando, fazendo o necessário ciclo, então vamos percebendo que há esse fio, que o fio do telefone mais amplo, o macrofio da expressão do nosso propósito, as voltas são num sentido ascendente, são num sentido possibilitador, são num sentido generativo, enriquecedor das nossas dimensões internas e externas, e isso vê-se por fora, aquilo que já existe por dentro, e vamos cada vez mais fazendo esse progresso. E, portanto, sabemos que essa evolução é inevitável com esta recorrência dos compromissos que ativam essas expressões, dessas formas, então, organizadas, daquilo que nós somos, da nossa expressão autêntica. E é fundamentalmente esta a estrutura conceptual para levarmos à prática, se quiserem, que eu tenho para vos trazer aqui hoje. Além disto, claro, agora pergunto, têm questões, alguma questão, alguma observação, algum comentário mais que queiram fazer? Tenho todo o gosto em responder. Se não, vou passar aqui para os livros. E o primeiro livro é uma espécie de ressalva para algumas perspectivas mais complexas. Como, por exemplo, alguém que possa dizer, Júlio, sim, mas eu estou num contexto muito complexo para lidar com essas realidades. Como é que eu faço a transferência de umas coisas para as outras? Como é que eu faço a transferência disso que tu estás a dizer para um projeto empresarial muito mais complexo, isso estás a dizer? Bem, eu posso recomendar-te aqui uma fonte, que é esta, que eu tenho aqui, Advanced Project Management, é o nome do livro, do Sr. Alan D. Orr, e este senhor basicamente tem aqui um livro extremamente detalhado sobre a linguagem dos projetos que fundamentalmente interagem com sistemas complexos. Portanto, é uma visão mais técnica destes princípios que estamos aqui a falar. E permite então levar essas formas organizadas, o grau de organização, de sistematização, de uma maneira que considera as realidades no terreno mais concreto e mais específico das organizações
com alguma dimensão, com alguma envergadura. E, portanto, se tu pensas que o teu projeto, eventualmente, pode-se implementar ou ter lugar neste contexto mais complexo, então experimenta ver esta fonte, considerar esta fonte, Advanced Project Management, do Sr. Alan D. Orr. É um livro que fala aqui em imensas coisas que eu conheço e lidei durante alguns anos, durante 7 anos até, relativamente à gestão de projetos mais complexos. Nomeadamente, as timetables, os gráficos Gantt, a gestão macro, o esboço macro das etapas de projetos complexos, como integrar os vários stakeholders, os vários players, os vários gestores e subgestores e executantes, executivos do projeto, como ajustar esse tipo de realidade para gerar sintonia e sincronia entre as pessoas envolvidas, como tomar decisões difíceis quando não se recebem, por exemplo, os feedbacks no espaço, no tempo, que seria suposto, etc, etc, etc. Todo um conjunto de linguagens está aqui neste livro. Eu não vos vou mudar com livros hoje, este só vos vou mostrar 3. Um outro livro também é este, Enterprise One-to-One, que é um livro que eu considero extremamente útil, porque é do Sr. Don Peppers e da Sra. Martha Rogers. Enterprise One-to-One é um dos primeiros livros sobre como operar na realidade interativa e digital. E eu, quando penso neste livro, penso numa espécie de back to basics, ou regressar às bases daquilo que foi a perspectivação de como, de quais é que são, ou de qual é, melhor dizendo, a grande força dos negócios na era digital. E nós estamos num momento em que a era digital é absolutamente vital, pelo menos nesta etapa de transição é muito mais claro que é vital ser considerada para esta realidade que estamos a viver do contexto Covid-19. E tu agora faz aqui um comentário, Julieta, e eu vou ler. Em termos de reflexão, como minimizar pensamentos negativos e ou depreciativos que nos desviam de continuar a ativar o nosso projeto? Ou seja, que pode levar a resistir. Ok, eu sugiro mesmo que atives o ENRA. O ENRA é precisamente por aí. O fator N, minimizar pensamentos negativos, passa por reconhecer esses pensamentos negativos, encará-los. A neutralização desses pensamentos negativos é entender qual é, ou pode passar por entender qual é o valor que eles têm para nós, qual é o valor que ali está a ser transmitido, qual é a oportunidade e o risco que têm associado. É um padrão de pensamento disfuncional e que repetidamente, basicamente, nos está a pedir que o desativemos? Ou, e inerente a essa desativação, há aí algum substrato que nos seja útil para integrarmos? Se sim, qual? Se sim, qual? E depois é a questão de levar à prática a lição. O que é que eu preciso de fazer? Preciso de reforçar as minhas práticas de atenção plena? Será o meu estado meditativo? Ou será uma lição que eu me estou a recusar a aprender e que o universo, na verdade, me está a querer ajudar ao trazendo repetidamente essa lição para eu encarar? Que tipo de circunstância é? Em termos mais práticos, obviamente, depende muito daquilo que seja o pensamento negativo em questão e qual a relação que esteja com o projeto. Mas penso que aqui já te dá uma base de revisitação e que, na realidade, é muito semelhante a isto que temos estado aqui a falar. E que já falámos noutras transmissões. Mas obrigado mais uma vez pelo teu comentário e pela tua questão. Como eu estava aqui a dizer sobre o livro Enterprise One-to-One, ele basicamente o que diz é... A chave é relações customizadas com os clientes, com os interessados, com os stakeholders do nosso projeto e como fazer isto, e aqui fala num contexto mais organizacional, mas é perfeitamente transferível para a nossa realidade individual, como poder ter então relações um para um, pessoa a pessoa, mesmo em contexto organizacional ou contexto individual, que de facto nos permita-nos entender cada vez melhor a essência daquilo que nós somos. E esta agora já é a interpretação minha, ou como é que eu uso este livro. É então esse contacto entre a nossa essência e a essência do nosso projeto e então a essência, as necessidades, os objetivos, ou como se diz no Business Model Canvas, o contacto com os jobs, ou os trabalhos, as dores e os ganhos dos nossos clientes, dos interessados na nossa proposta de valor, que está inerente ao nosso próprio projeto. Não se esqueçam de considerar esta transmissão em trilogia
com as outras duas transmissões anteriores e, na verdade, está relacionado com várias das outras, para não dizer com todas as transmissões que foram feitas até aqui, mas para não se tornar demasiado complexo, relacionem com as duas transmissões anteriores. E este Enterprise One-to-One é tão simples quanto isto. É vital haverem contactos personalizados, individualizados com quem se beneficia ou pode beneficiar do nosso projeto, com aquilo que temos de oferecer, para podermos então libertar o máximo de valor que faça sentido para todas as partes envolvidas. Portanto, é um livro que eu recomendo vivamente, é um livro que trata dos princípios e numa era em que ainda não estavam muito claros. Pode ser muito útil para considerarmos agora. E por fim, nas sugestões de hoje, o terceiro livro, que é um livro que eu gosto bastante também, é muito recente, este livro ainda é de 2019 ou 2020, exatamente, 2019, do Sr. Austin Kleon, Keep Going, Keep Going. 10 Ways to Stay Creative in Good Times and Bad. É um livro que eu acho extremamente interessante, é muito simples. Ele é um criativo que usa tanto linguagem visual como linguística, não é? Como palavras. Ele usa desenhos também para comunicar e faz esboços. Ele é um artista criativo a vários níveis. E este livro é um livro que eu acho extremamente importante para não desistirmos dos nossos projetos. Keep going. Penso que pode ser uma boa resposta também para a questão que me estavas a falar. Eu tenho este livro na minha mesa de cabeceira só porque sim. Só porque simplesmente olho para este termo. É outra forma de aplicar os princípios da programação neurolinguística, ou PNL, NLP em inglês, para quem quiser procurar alguns suportes. Estou a criar uma âncora da não desistência ou da persistência, se quisermos, o keep going, simplesmente por ter este livro. Mesmo que não esteja a ler, eu estou a olhar para ele e tenho essa âncora, keep going. Aqui, à minha direita, como também já apareceu em várias transmissões, está aqui um outro livro, que é este livro aqui, que eu agora não consigo lá chegar, mas vou dizer-vos que é, o título chama-se The Universe Has Your Back. The Universe Has Your Back, da Gabrielle Bernstein. E este Universe Has Your Back é o outro gatilho, é outra ancoragem de confiança, de autoconfiança, para enviar, entre aspas, mensagens também para a nossa mente, neste caso de uma forma deliberada, para continuarmos a fazer aquilo que sabemos que é certo, para continuarmos a persistir no caminho que nos ajuda, no caminho que nos importa, no caminho que vai libertar o nosso melhor. Ver este tipo de mensagens, ter este tipo de mensagens presentes é melhor do que ter a televisão ligada na CNN ou na Fox News ou outras estações televisivas, incluindo aqui as locais, aqui as nacionais portuguesas. Ou com mensagens de medo, de restrição, de limitação, ou que nós interpretemos que assim é, certo? Mais uma vez, voltando a dizer, procurar informação é diferente de alimentar padrões de restrição, de limitação e de negatividade em nós. Portanto, temos muito cuidado com a forma como alimentamos a nossa mente, as nossas emoções, toda a nossa forma biopsíquica é um sistema que se retroalimentam as coisas, as dimensões e os conteúdos uns com os outros. Seja a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão mental ou a dimensão espiritual, estas formas que nós escolhemos diferenciar com estes conceitos e com estas palavras, na realidade são um só. E operam em conjunto. E mobilizam ou desmobilizam a nossa capacidade para então colocar cá para fora essa expressão autêntica de quem somos. E então aplicar essa expressão em formas organizadas dessa mesma expressão que chamamos projetos. Certo? E portanto, meus queridos, minhas queridas, eu pergunto se têm mais alguma questão que queiram ver respondida. Se não tiverem, voltamos para a próxima semana e vamos continuar com estas transmissões de propósito e vamos falar, sim, na próxima semana vamos falar sobre, na segunda-feira vamos falar sobre génios do propósito. Génios do propósito. Vamos ver então essas referências a que chamamos génios. Eu espero fazer um tratamento que vos seja útil e também que vos liberte ainda mais esse potencial de genialidade que temos todos nós, sem exceção. Esta ideia é fundamental. Todos nós, sem exceção, temos esse potencial de genialidade em nós e vai ser esse o tema da transmissão da próxima semana. Génios do propósito. Portanto, meus génios, minhas génias,
Sejam abençoados e abençoadas nesta Sexta-feira Santa. Façam uma boa trajetória agora até à Páscoa no domingo e até ao que se seguirá, porque vai valer a pena apostarmos no nosso melhor e navegarmos nestas águas que parecem conturbadas, mas que nos vão levar a bom porto. Beijinhos. Até breve. Até segunda-feira.